eu estou sempre acompanhando, então sempre um amigo muito querido, sempre nos ajuda, sempre nos abençoa. Eu queria orar por ele, não baixar na cabeça, quero que você ore. Muito obrigado, Senhor, pela vida do Michael, sua esposa, sua família. Obrigado, Pai, pelo seu ministério, Pai, por ter se disposto a vir aqui, nos abençoar nessa manhã. Que o Senhor o use através da sua palavra, que sejamos abençoados, Pai, e edificados pela tua palavra nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, bom dia. Um prazer muito grande estar aqui com vocês mais uma vez. E é sempre bom, porque toda vez que eu venho aqui, a igreja está sempre um pouco melhor em vários sentidos, né? Desde uma primeira vez lá naquele hotel que estava ali perto, esqueci o nome dele, até o outro melhor lá do outro lado. E as coisas vão sempre melhorando, tipo assim, hoje eu estava observando aqui, estava falando com o Rodrigo, né? Que o quanto o louvor está bom, está muito bom, na verdade, não deve nada para ninguém, muito gostoso de ouvir, muito harmônico, muito bom, parabéns aos irmãos. E é assim que é a igreja de Cristo, ela vai crescendo cada vez mais em qualidade, em quantidade, vai se desenvolvendo organicamente e isso é fantástico, isso me deixa muito feliz. E falando nisso, eu lembro de uma matéria que eu li em 2011 na Folha de São Paulo, até ali trouxe para vocês. Essa matéria, ela falava em 2011 a respeito de uma pesquisa que o IBGE havia acabado de divulgar, que o número de evangélicos, pessoas como nós, que haviam deixado a igreja, estava crescendo. Entre 2003 e 2009, o número tinha passado de 4% dos evangélicos para 14% de evangélicos que haviam deixado a igreja. Em outras palavras, o que isso significava na reportagem e na pesquisa, que de cada 100 pessoas que se dizem evangélicas, 14 pessoas não frequentavam e não estavam em igreja nenhuma. Na reportagem, inclusive, a pessoa que escreveu, ela chegou a chamar esses evangélicos de evangélicos não praticantes, fazendo uma alusão a um fenômeno muito conhecido do nosso país também, que é o fenômeno do católico não praticante, né? Aquela pessoa que você vai na casa dela, pergunta qual é a sua religião, eu sou católico, mas faz 10 anos que a pessoa nunca pisou, faz 10 anos que a pessoa não pisa numa igreja, não vai numa missa, etc. E isso está acontecendo também com os evangélicos. E é interessante notar que essa reportagem é de 2011, a pesquisa foi feita com dados de 2003 a 2009, mas os dados mais recentes, eles mostram que hoje mais ou menos 21% dos evangélicos estão sem igreja. 21% dos evangélicos estão sem frequentar uma igreja. Eles dizem que ou preferem não ter vínculo, às vezes aparecem uma ou outra, ou eles preferem ficar assistindo cultos pela internet, ou pelo rádio, ouvindo podcast no celular, e tantas outras coisas do tipo. Eles dizem que não precisam mais da igreja. E há diversos fatores que contribuem para isso, mas um dos fatores principais que essas pesquisas apontam é um tema muito complexo, não é um tema que você esgota todas as razões, assim, falando de maneira rápida e fácil. Inclusive, tem pessoas que têm se dedicado a escrever teses de doutorado para falar desse fenômeno. Por que está acontecendo isso? O que está provocando isso? Mas dentre as razões comuns, uma me chama muita atenção, que é porque as pessoas têm dito que não vale a pena mais viver em comunhão, não vale a pena mais viver em igreja, porque elas acham que na igreja você tem muito problema, você tem confusão com o irmão, tem irmão difícil de se lidar,
você às vezes chega um dia e você não gosta do louvor, no outro dia você não gosta da palavra, e no algum dia alguém chegou e sentou do lado, na cadeira que você gostava de sentar, e na outra semana você achou o ar-condicionado muito frio, e na outra achou que não estava... na outra acha que não está frio o suficiente. Enfim, a gente, hoje em dia está muito assim, né? A gente tem nossos gostos muito particulares e quer que o mundo se curve aos nossos gostos, aos nossos padrões e etc. Mas a verdade é que, não só por causa disso, mas por causa de tantas outras coisas, mas isso me chama a atenção, as pessoas estão preferindo ficar nas suas casas, né, estão preferindo ver cultos pela internet e tantas outras coisas, a estar em comunhão com os irmãos. Mas eu queria trazer para vocês hoje um texto das Escrituras, não que fala de pessoas que também desistiram de ter comunhão uns com os outros, mas o texto fala de uma época, de uma realidade muito diferente, em que se celebrava o quanto era bom viver em comunhão com os irmãos. Completamente diferente do que é hoje, que as pessoas dizem que viver em comunhão com os irmãos, muitos estão dizendo que não é bom. No tempo em que esse texto foi escrito, e ele foi escrito pelo rei Davi, um personagem muito conhecido das Escrituras Sagradas, eles diziam justamente o contrário. Diziam o quanto era bom viver em comunhão, e dizia e celebravam todas as bênçãos que eram derramadas sobre o povo por causa da experiência da vida comunitária, ou melhor, hoje trazendo para os nossos dias, da vida em igreja. Eu queria ler esse texto para vocês. É um salmo muito conhecido, é o salmo de número 33. Muita gente talvez tenha esse salmo até decorado, porque ouvia desde pequeno, ouve desde pequeno. Eu queria ler para vocês. É um texto pequeno e bonito, são só 3 versos, mas que ele condensou verdades muito profundas nesses 3 versos. Diz assim o texto sagrado: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em comunhão. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a sua bênção, a bênção da vida para sempre. Pequeno o texto, muito bonito, com uma poesia profunda, e nós aqui no nosso tempo estamos há mais ou menos 3.000 anos depois de que esse texto foi escrito. Talvez a gente olhe para muitas das palavras daqui e a gente tenha até certa dificuldade de compreender e de entender o que está sendo dito e até a profundidade do que está sendo dito. E para entender esse texto, a gente tem que entender por que ele foi escrito, o momento que ele foi escrito. Esse texto é escrito em um momento muito especial da vida de Israel, da vida do povo de Deus. Porque na história do povo de Deus, um pouco antes dos eventos desse salmo, o povo de Deus vivia dividido em 12 tribos. E essas 12 tribos, elas estavam cada uma seguindo o seu caminho, cada uma fazendo do seu jeito. E em vários momentos essas tribos até brigavam umas com as outras. E além de brigarem umas com as outras, elas às vezes se misturavam com outros povos e traziam para dentro da realidade delas experiências religiosas ou adoração a outros deuses, coisas que deixavam o nosso Deus muito chateado, muito irado com o seu povo. Mas o fato era que desde o tempo dos juízes, o povo de Deus vivia altos e baixos muito grandes, porque o povo ora se voltava para Deus, depois o povo ia contra Deus. Isso ficava num ciclo interminável,
e o povo sempre sofria muito quando estava diante de Deus. E o fato é que dividido era mais fácil o povo estar longe de Deus do que unido. E chegou um momento que o povo, de alguma maneira, reconheceu que eles não podiam mais ficar desse jeito. E eles pediram um rei. E o profeta Samuel, então, ele ungiu Saul como rei. E nesse pequeno período da história, um período muito pequeno, o povo se uniu novamente. Mas logo depois, Saul começou a fazer algumas coisas que não agradavam a Deus. Então Deus abandonou Saul, o Espírito de Deus abandonou Saul. E o povo começou a ficar perdido de novo, mas Deus ungiu Davi como rei. Só que entre Deus ungir, através de Samuel, Davi como rei, Davi assumiu o reinado, demorou muito. Saul tentou matá-lo várias vezes, e havia muitas guerras, muitas divisões internas, muita confusão, o povo brigando um com o outro. Se hoje está todo mundo dividido por causa de política, isso não é muito novo. Naquele tempo eles também estavam muito divididos por causa das posições deles e tudo mais. E o que acontecia? Depois que Saul morreu, o Davi ele assume o reino, mas ele não assume o reino totalmente, ele assume apenas um pedaço do reino. Pode botar um mapa para mim, por favor? Ele assume apenas um pedaço do reino, aquela parte lá mais de baixo do reino que ele assume. E o resto do reino ele ficou dividido, continuou dividido. E o que acontece? Depois de um tempo só, Davi passou vários anos e ele nem era considerado rei por todo mundo, ele era considerado quase que um líder tribal. Para muitos ele era até como um guerrilheiro, ele tinha muita gente fiel indo atrás dele. Mas enfim, depois de muita luta, Davi consegue reunificar o reino. Davi consegue unir o reino de Israel. E quando ele une o reino de Israel finalmente, e ele vê o quanto é bom o povo estar unido, e é nesse momento que Davi escreve esse salmo para celebrar a beleza da união que estava acontecendo com o povo. E esse salmo é um dos salmos que a Bíblia chama de cânticos ou salmos de peregrinação. O que significa? Significa que esse salmo foi escrito, foi composto, ele era uma canção, uma música que o povo cantava enquanto ele saía das suas casas, das suas terras, e eles iam em procissão, literalmente, adorando a Deus em direção a Jerusalém, para poder, nas festas especiais, oferecerem sacrifícios, adorarem a Deus e estarem em comunhão uns com os outros. E enquanto eles iam para lá, eles cantavam e eles celebravam a Deus não somente com esse salmo, mas há uma coleção de salmos aqui nas Escrituras Sagradas que são chamados salmos de peregrinação, que eram usados justamente para isso, justamente para cantar, para adorar a Deus, enquanto o povo caminhava até Jerusalém, para lá oferecerem sacrifícios a Deus, adorarem a Deus, celebrarem a Deus como um povo unido. E é fácil perceber que quando o povo estava dividido, cheio de problemas internos, cheio de confusões, um brigando com o outro, nem todo mundo podia ir até Jerusalém adorar e oferecer sacrifícios. Porque no meio do caminho ia encontrar com algum desafeto, algum inimigo, alguém que tivesse problema, e em vez de ter comunhão, o que ia ter lá? Ia ter guerra, ia ter confusão. Então, principalmente o pessoal mais do norte, durante os tempos de divisão, eles ficaram muito privados desse momento de culto, de adoração a Deus, de oferta de sacrifícios a Deus. Mas quando Davi, é lógico que abençoado por Deus, ele consegue unir o povo, toda essa rixa vai por terra, e em um momento da história, o povo consegue, unido, caminhar até Jerusalém para adorar a Deus em seus momentos de festa especial.
E é por isso que Davi fala: quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão agradável é. Eu não preciso explicar o que é isso. Todo mundo sabe o que é uma coisa boa e o que é uma coisa agradável. Uma coisa que faz bem para a gente, uma coisa que a gente deseja viver, que a gente deseja experimentar, que a gente deseja sentir em cada momento da nossa vida. Sabe, quando você experimenta uma comunhão agradável com os irmãos, quando você experimenta algo bom na sua vida, você sabe o que é bom e agradável. Mas a grande questão desse texto não é explicar o que é bom e agradável, explicar que a comunhão é boa e agradável, embora muitos hoje em dia digam que a união não é boa e nem agradável e nem queiram viver em comunhão. Mas o grande detalhe desse texto é tentar entender as metáforas, as figuras que Davi usou para comparar, para tentar explicar o quanto essa comunhão era boa e agradável e os benefícios, ou melhor, as bênçãos advindas da vida em comunhão. Em primeiro lugar, Davi faz a seguinte comparação: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Por quê? Porque isso é como um óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. Nossa, que troço esquisito: óleo, cabeça, barba, veste. Tem nada a ver com a nossa vida, nada a ver com os nossos dias, não é verdade? Mas no tempo deles isso fazia muito sentido. O que isso significava, gente? Significava, e Davi estava lembrando do fato, da bênção sacerdotal. E por que isso era importante para o povo? Porque naquele tempo, o povo precisava do sacerdote, para que o sacerdote pudesse oferecer sacrifícios a Deus, para expiação dos pecados do povo, e para restaurar a comunhão do povo com Deus. A figura do sacerdote era uma espécie de intermediador, de fato, entre o povo e Deus. O povo precisava do sacerdote. Mas o que Davi está querendo dizer é que, sem comunhão, essa bênção que vinha do sacerdote, ela não podia chegar em todo o povo. E ele está falando que a união é como esse óleo precioso, e aqui não é qualquer óleo, havia o azeite mais puro, mais fino que eles podiam fazer, e ele era aromatizado com 4 especiarias especiais. E então, aquela pessoa que era escolhida como sacerdote, lá da linhagem de Arão, essa pessoa, ela era ungida com esse óleo, que simbolizava que Deus estava escolhendo, estava determinando que essa pessoa fosse seu sacerdote, que essa pessoa poderia de fato oferecer sacrifícios para Deus, e Deus aceitaria os sacrifícios, e aceitaria os sacrifícios da pessoa que estava oferecendo através do sacerdote, e essa pessoa poderia ter sua vida restaurada com Deus. Mas o que estava dizendo? Que quando o óleo era derramado, ele escorria pela cabeça, pela barba, e essas figuras para mim nem são tão importantes. Mas quando ele começa a chegar nas roupas de Arão, tem um detalhe nas vestes sacerdotais que às vezes a gente esquece. Havia, perto dos seus ombros, 2 pedras de ônix. E nessas pedras, em cada uma delas, estava escrito o nome de 6 tribos de Israel. Na veste do sacerdote, havia 12 pedras preciosas. Cada uma dessas pedras simbolizavam cada uma das tribos de Israel. O que Davi estava querendo mostrar é que a bênção do sacerdócio, ela não era só para o sacerdote. Quando ele era ungido por aquele óleo especial, simbolizando a bênção de Deus sobre a vida dele, aquele óleo escorria e ia descendo até essas pedras, simbolizando cada uma das tribos, e cada uma das tribos eram compostas por pessoas, tais quais nós hoje. E Davi estava dizendo que quando o povo vive em união, essa bênção do sacerdote, ela pode atingir todo o povo, pode atingir todas as tribos, pode atingir todas as pessoas, pode chegar em todos os lugares. Mas se o povo não vivesse em comunhão, isso não chegaria, como eu tentei mostrar antes. As pessoas divididas, brigadas, as pessoas vivendo em confusão, não podendo olhar uma para a cara do outro, preferindo ficar nas suas casas isoladas.
elas não seriam atingidas pela bênção do sacerdote. Principalmente porque o sacerdote estava em Jerusalém, era assim que funcionava na época. E a pessoa tinha que ir até Jerusalém para oferecer o seu sacrifício a Deus. E era ali que Deus determinava a sua bênção, era ali que Deus determinava a sua vida. Era ali que Deus determinava a vida para o povo, era ali. Isso era tão sério que quando o povo estava dividido e não podia ir a Jerusalém oferecer sacrifícios, eles acabavam tentando dar um jeitinho, sabe? Essa história de jeitinho brasileira não é só nossa. Muita gente gosta de dar jeitinho, gosta de fazer atalhos. E o que aqueles povos começaram a fazer, aquelas tribos? Eles começaram a literalmente a fazer altares para outros deuses. Inicialmente eles queriam até oferecer sacrifícios ao nosso Deus, mas eles foram cada vez mais vendo o quanto era complexo, não tinha um sacerdote e tudo mais, então era mais fácil adorar outros deuses. Em outras palavras, era mais fácil se desviar do caminho de Deus do que viver no caminho de Deus. Longe da comunhão dos irmãos, é mais fácil você estar longe de Deus do que estar perto de Deus, estar próximo de Deus. Olha como é que isso é sério. E a segunda comparação que Davi faz, Davi fala do seguinte: é como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ele está dizendo, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união, porque isso é como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Hermon, Sião, o que é isso? Israel é um país pequeno, não é um país grande como o nosso. O Monte Hermon, ele fica no extremo norte de Israel. E hoje há até uma confusão ainda internacional, se ele é de Israel ou se ele é de outro país. É uma grande confusão. E passa mais um slide, por favor, para mim. Pode passar mais um. Daí é uma foto do Monte Hermon hoje, nos dias atuais, lá no extremo norte de Israel. E, na verdade, o Hermon é uma cadeia montanhosa, não é um monte só. Ele tem os seus picos a maior parte do ano cheio de neve. Hoje lá se pratica esportes com neve, esqui, snowboard, enfim, essas coisas. Dá para notar que em volta do Hermon você vê muito verde e você vê água. Em volta do Hermon, nos vales do Hermon, são lugares férteis. Porque como é um pico muito alto, é um pico sempre elevado, à noite, mesmo que não chova, ele tem um orvalho muito denso, um orvalho muito que vem e ele é espalhado ao redor dele, e esse orvalho ele irriga literalmente a terra, e por causa do derretimento das geleiras, dos gelos que estão no pico, esse monte ele dá origem a muitas nascentes de rios, de lagos e tudo mais. E a gente sabe que onde tem água, tem vida abundante. Ali tem muitos animais que se beneficiam desse lugar, e ali é fácil você ter plantações, é um lugar muito fértil. Em compensação, o texto também fala de Sião. Sião ele está mais ao sul de Israel. Sião é a cadeia de montes onde está localizada Jerusalém. E lá em Sião, muito pelo contrário, não tem nada dessa fertilidade, não tem água, não tem nada lá. Lá é um lugar seco, é um lugar difícil para a vida, é um lugar inóspito para a vida. E que por alguma razão as pessoas, principalmente o rei Davi, resolveu estabelecer Jerusalém ali e ficar ali por algumas razões, mesmo com todas as dificuldades que ali, que aquele lugar tinha para a vida, para que as pessoas se estabelecessem ali naquele local. E o que o texto aqui está dizendo? Ele está dizendo que a comunhão é como o orvalho do Hermon, que está lá no extremo norte, e que de alguma maneira ele desce e chega até Sião no sul e abençoa Sião. Olha só que interessante que ele está falando. De alguma maneira,
as pessoas que viviam no sul de Israel, e a distância em linha reta de Hermon até o Sião dá mais ou menos uns 200 quilômetros. Hoje, se você quiser ir de carro, você vai percorrer mais ou menos uns 400 quilômetros para você conseguir chegar do Hermon até Israel. Mas as pessoas naquele tempo que caminhavam em linha reta, não dependiam da sinuosidade das estradas, elas sabiam que havia uma distância grande. 200 quilômetros é uma boa distância entre um lugar e outro. Mas elas reconheciam que, de alguma maneira, se existia a mínima possibilidade de se viver em Sião ou em Jerusalém, essa mínima possibilidade era por causa da vida que vinha lá do norte. Era por causa da vida que vinha de Hermon. Mas como que o orvalho viajava de Hermon até Sião? Essa é uma questão que se discute muito, mas tem um detalhe que poucas vezes as pessoas notam. Pode passar mais um slide, por favor? Vocês estão vendo isso daí? Esse daí é a nascente do rio Banhas. Esse rio nasce aos pés do Monte Hermon. E é esse rio que ele vai correndo. Ele dá origem ao Rio Jordão. Do Rio Jordão ele desaba naquele mar da Galileia, que todo mundo já ouviu falar que não é um mar, é um lago. É tão grande que chamam de mar. E o mar da Galileia ele sai novamente, formando o Rio Jordão. E o Rio Jordão passa bem perto de Jerusalém, bem perto de Sião. E é dessa água, essa água que eles dependem para viver, que dependem para ter vida naquela região. Se não fosse essa água que sai lá do norte, não haveria vida no sul. Eles não poderiam viver no sul. E, gente, até hoje é muito assim lá em Israel. Vocês, se já olharam reportagens na TV, Israel é um país desértico, mas é um país que hoje produz frutas tropicais no meio do deserto. Eles fizeram vários canais saindo justamente do mar da Galileia e passando por vários lugares do país. E lá eles produzem de tudo. Eles exportam frutas tropicais para a Europa hoje, para vocês terem uma ideia. E tudo por causa da vida que é gerada da água que vem lá do Monte Hermon. Passa mais um, por favor, para mim. Tá vendo? Lá em cima o Monte Hermon ali não dá para ver, ele está lá em cima, lá depois do final do slide. Ele vem descendo e ali até aparece o rio Banhas, lá em cima, não sei se dá para ler. Ali no mar da Galileia, aí vem descendo o Rio Jordão, descendo até ele desaguar lá no Mar Morto. E é esse rio que dá vida para tudo que está ali em volta. É esse rio que promove vida. Reparem a profundidade do que Davi estava falando. Repare a profundidade do que ele estava falando. Ele está dizendo assim, olha, aqui no sul, a gente tem o que vocês no norte não têm. O sacerdote está aqui, o rei está aqui no sul, a gente mantém a paz, a gente mantém o exército, o sacerdote faz a intermediação entre nós e Deus, a bênção de Deus é determinada aqui nesse lugar, é aqui que a nossa nação tem um propósito, tem um sentido de vida, é aqui que a gente se entende como povo, se entende como povo de Deus. Mas aqui, mesmo com tudo isso, mesmo com o rei aqui, mesmo com o sacerdote aqui, a gente não poderia viver sem o norte. A gente não poderia viver sem o norte. Mas vocês no norte, contudo, vocês têm água, vocês têm vida abundante aí, vocês podem ser inclusive mais prósperos, criando mais animais, tendo melhores colheitas do que nós no sul. E nós dependemos disso de vocês. Nós dependemos da colheita de vocês, dos animais de vocês. Nós dependemos de tudo isso daí para viver aqui. A gente sozinho não consegue uma parte do que a gente precisa. E vocês sozinhos não conseguem uma parte do que vocês precisam. A gente separado, a gente não consegue tudo que a gente precisa para viver, para existir de maneira plena, de maneira abundante. É isso que Davi estava tentando mostrar. E ele ainda faz uma consideração no final
que é muito importante. Ele fala assim, ali aonde? Ali em Sião, o Senhor concede a bênção e a vida para sempre. De alguma maneira ele estava querendo dizer, embora a gente dependa de tudo isso, mas é onde está o sacerdote, é onde está a palavra de Deus, é onde está sendo ministrado os ensinos de Deus, e naquele tempo, onde estavam sendo feitos os sacrifícios a Deus, que Deus aceitava de fato, era ali, era naquele lugar em que Deus determinava a vida e Deus determinava a bênção. Olha só, esse pequeno salmo, Davi estava falando de um momento de celebração profunda, em que o povo alcançou a unidade, e ele estava falando das bênçãos e dos benefícios que todo mundo estava recebendo por causa da unidade. Mas sabe qual é o problema? Isso durou muito pouco. Já no reinado de Davi, os seus filhos começaram a brigar pelo reino. Quando Davi morre, depois veio Salomão, e quando Salomão morre, o reino é dividido novamente. O reino novamente é dividido. E quando o reino é dividido, um pouco depois, começam a vir os grandes problemas para o reino. Primeiro, o reino do norte foi invadido pela Síria e foi completamente destruído. Logo depois, o reino do sul é invadido por Babilônia. E mesmo quando eles tentam se restaurar, eles não conseguem ser nada do que eles haviam sido durante o reinado de Davi. E o povo de Deus, que havia sido próspero e pleno em todos os sentidos, virou província de fundo de quintal para a Babilônia, para o Império Medo-Persa, para a Grécia, para Roma, até que a gente chega nos dias de Jesus e o povo de Deus está lá dominado pelo Império Romano nos dias de Jesus. Não eram nada perto, não eram nada comparados ao que eles eram no tempo de Davi, no tempo em que esse salmo foi escrito, no tempo em que eles experimentavam a verdadeira comunhão uns com os outros. Sabe, eu acho que todo mundo sabe onde eu quero chegar com isso. Mas tem um detalhe, que às vezes a gente não percebe, que o reino de Davi, no Velho Testamento, ele é uma espécie de profecia, ele é uma espécie de prenúncio, de tipo, de figura, do que seria o reino de Jesus, do que seria o reino messiânico. É por isso, não é à toa, que Jesus se deixa ser chamado por Jesus, filho de Davi. Muitas referências a Jesus são feitas através de Davi. E Jesus, na sua oração sacerdotal, lá em João 17, Jesus ele orou pelos discípulos que estavam com ele, e Jesus orou também por todos nós. E nessa oração de Jesus, olha o que Jesus pede. Jesus ele fala e olha assim: Pai, eu oro não apenas por estes que estão aqui comigo, mas eu oro por todos aqueles que o Senhor vai me dar também. E qual é a minha oração, Pai? Eu peço que eles sejam um. Eu peço que eles sejam um. Assim como eu sou um contigo, Pai. Eu peço que eles sejam um. Presta atenção. Praticamente a última oração que Jesus estava fazendo antes de ir para a cruz, uma das últimas orações que ele estava fazendo. Na ideia de João, ele estava na sua última oração. E nesse momento, a grande preocupação de Jesus era: Pai, eu quero que os meus discípulos sejam um. Eu quero que os meus discípulos experimentem a bênção da comunhão. Aquela bênção que Davi falou lá no Salmo 133, é isso que eu estou querendo para os meus discípulos. E não só isso. Jesus, em um outro momento, ele disse assim: nisto o mundo vai conhecer que vocês são meus discípulos, quando vocês se amarem uns aos outros. O amor, a comunhão que temos uns pelos outros, não é uma questão apenas de unidade, mas é uma questão também da nossa missão como igreja. O mundo só reconhece que a gente é discípulo de Jesus quando a gente vive de fato em amor e em comunhão uns com os outros. Eu sempre gosto de dizer que a nossa responsabilidade diante de Deus, ela é individual.
Você presta contas a Deus pelo que você faz e pelo que você fizer e pelo que você fez. Mas a nossa identidade enquanto cristãos, ela é coletiva. A nossa identidade é coletiva. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós fazemos parte da igreja de Cristo. Nós somos cristãos porque fazemos parte do corpo de Cristo. Fora do corpo de Cristo, a nossa identidade enquanto cristãos, o que somos enquanto cristãos, é completamente desfigurada. É completamente desfigurado. Mas é interessante que, como eu mostrei no início, hoje em dia as pessoas estão batendo o pé e estão dizendo que é possível ser cristão longe do corpo de Cristo. Estão dizendo até que é melhor ser cristão longe do corpo de Cristo. E é engraçado, né? Porque, por um lado, deve ser mais fácil mesmo. Porque você está aqui, aí às vezes algum irmão levanta, te atrapalha. Ou você está ouvindo a mensagem e está pensando nos problemas da rua e está achando a mensagem chata demais e está doido para ir embora, mas está com vergonha de levantar. E tantas outras coisas que passam na nossa cabeça. Mas se você está na tua casa, na internet, vendo uma mensagem e o pregador está falando que eu não estou gostando, o que você faz? Passa. O pregador começou a falar, sabe, quando ele coloca o dedo lá na ferida e você não quer ouvir? Ah, eu passo, eu não quero ouvir mesmo. Mas na igreja, ou você levanta e vai embora, sabe, no meio da ferida. E aí, dentro da igreja ainda tem esses problemas, né? Porque a gente é falho. O cara levantou na hora que o pastor está falando daquele pecado. Ih, deve ser com ele mesmo. Deve ser com ele mesmo. A igreja tem dessas coisas, infelizmente, mas ainda é composto de ser humano. Então você sabe que você tem esses problemas, que você tem... Ah, não, mas eu não gosto muito do estilo de música, eu não gosto muito disso, eu não gosto muito daquilo. Não, eu prefiro que o pastor pregue de terno, eu prefiro... Essas coisinhas que a gente gosta de se ater, um monte de besteirinha, um monte de coisinha pequena, que a gente inventa na nossa cabeça para dar desculpa, um monte de historinha, que a gente dá desculpa para não viver em comunhão, para não viver com Cristo, para não experimentar as bênçãos que Deus tem para nós por causa da comunhão que existe entre os santos. Aí você pode até falar assim para mim, mas Michael, você pegou um texto do Velho Testamento, de uma experiência do povo de Deus enquanto eles eram um povo, mas o que isso tem a ver com a gente de fato? Será que isso dá para aplicar na nossa vida? Pode passar um slide para mim, por favor? Olha só esse texto de Efésios 1:8. O apóstolo Paulo, ele está escrevendo para os irmãos de Efésios, no Novo Testamento. E a igreja de Efésios era uma igreja boa, não era uma igreja ruim, não. Ela era pastoreada por Timóteo, que era um bom pastor, um jovem pastor, muito bom. Era uma igreja que Paulo escreveu verdades profundas. Paulo não tinha muito para bater nessa igreja, como por exemplo a carta aos Coríntios, se você for ler. Paulo está lá só reclamando das besteiras que eles faziam. Mas em Efésios não, ele está elogiando a igreja em muitos sentidos, ele está ensinando coisas profundas à igreja. Mas olha só olha a oração que ele precisa fazer. Eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Tinha alguma coisa que aqueles irmãos, apesar de serem bem pastoreados e cuidados, apesar de serem uma boa igreja, eles ainda não tinham compreendido, eles ainda não conseguiam ver e enxergar, e Paulo queria que eles enxergassem, e orava a Deus para que eles enxergassem, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança. Quando a gente fala até em herança, riquezas da gloriosa herança, isso a gente gosta, isso é legal. Nos tempos de hoje, poxa, para que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. E qual é essa esperança para a qual Ele os chamou?
São as riquezas da gloriosa herança. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que Deus tem riquezas, que Deus tem uma gloriosa herança. E ele está orando para que o povo conheça essas riquezas e essa gloriosa herança de Deus. É isso que ele está falando. E aquela igreja, por melhor que ela fosse, o que o texto me dá a entender é que eles ainda não tinham entendido e compreendido essas riquezas e essa gloriosa herança que Deus tinha para eles. Eles não tinham compreendido, não tinham entendido. E quando a gente fala de riqueza, né, é engraçado, porque quase que a gente fala igual as pessoas. Eu recebo, Senhor. Essa eu quero, Senhor. Manda para mim, isso eu quero conhecer. Eu quero, Senhor, eu quero as suas riquezas, eu quero as suas bênçãos, eu quero tudo que o Senhor tem para dar, Senhor. Não, se os irmãos de Efésios estavam com os olhos fechados, me ilumina aí para conhecer essas riquezas, Senhor. Que eu não quero ser igual a eles, não. Passa um slide para mim, por favor. Ao mesmo texto. Eu deixei de propósito. Mas a gente esquece esse finalzinho ali, que é fantástico. Para que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Em outra tradução, as riquezas da gloriosa herança dele no seu povo santo. Talvez você esteja procurando, e nós sempre procuramos e buscamos as bênçãos de Deus, os favores de Deus para a vida. E naquele momento em que Paulo escreveu esse texto, os irmãos de Efésios também estavam procurando. Os irmãos de Éfeso também estavam procurando, também queriam. Só que Paulo estava dizendo para ele de outra forma. Gente, essas bênçãos, essas riquezas que Deus ordena, essa gloriosa herança, isso tudo que vocês querem experimentar, está bem debaixo do nariz de vocês e vocês não percebem. Está nos santos, está no povo santo de Deus, em outras palavras, está na igreja de Deus, está no corpo de Cristo. É ali, da mesma forma que era em Jerusalém, era em Sião que Deus ordenava a sua bênção em minha vida. Agora é na igreja que Deus ordena a sua bênção e sua vida. Agora é no corpo de Cristo que Deus ordena a sua bênção e a sua vida. Agora é no corpo de Cristo em que Deus derrama as suas gloriosas riquezas e a sua gloriosa herança. E, gente, eu não estou falando aqui de coisa pequena, que às vezes a gente só pensa em dinheiro, em bens materiais, em pagar aquela dívida, ou qualquer coisa que esteja nos preocupando. Mas Paulo está falando de coisas muito profundas. Paulo está falando do nosso caráter, Paulo está falando de amizade verdadeira, Paulo está falando de mudança de perspectiva de vida, Paulo está falando de vida abundante, Paulo está falando de viver uma vida plena, de viver uma vida cheia, de viver uma vida em plenitude, com tudo aquilo que Deus tem para dar e para oferecer, uma vida que tem a capacidade de encarar os problemas, as dificuldades difíceis, as dificuldades da vida, sem que essas dificuldades nos derrubem, nos destruam, porque as dificuldades podem vir, mas se você estiver mergulhado em Cristo, se você estiver mergulhado nas riquezas da herança dele no povo de Deus, as dificuldades, os problemas da vida, eles não vão poder destruir quem você é, não vão poder destruir seu caráter, não vão poder te jogar no chão, não vão poder te jogar na lona, muito pelo contrário. E em muitos momentos, quando você se sentir até assim na lona, é lá no povo de Deus, são os irmãos que vão te levantar, é esse povo que vai te dar a palavra para você se levantar, para estar de pé de novo, que não vai te jogar mais para baixo, que não vai pisar em você, mas vai te dar força, que não vai te apontar um caminho errado, um caminho torto, uma decisão torta, uma decisão que parece fácil aos nossos olhos, mas que vai nos desviar de Deus e nos deixar longe de Deus. É por isso que ele fala, as gloriosas riquezas da herança de Deus, elas estão escondidas, ou melhor, elas estão no seu povo, no povo de Deus, no povo santo de Deus. O outro slide, por favor. Quando Paulo continua esse texto, esse é o último slide para a gente terminar, ele coloca: e Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, debaixo dos pés de Jesus, do cara.
e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Eu acho que esse texto ele tem uma ironia incrível, porque quando você começa a ler, você pode parecer que Paulo está se gabando muito de Jesus. Paulo está exaltando muito Jesus nesse texto, está falando, nossa, ele colocou tudo debaixo dos pés de Jesus, Jesus sofreu o que sofreu e agora ele é o Senhor dos senhores, é o Todo-Poderoso, Jesus agora ele é dono de tudo, é o Senhor de tudo. Mas olha, Jesus sofreu tudo que ele sofreu, ele fez tudo o que ele fez, e tudo foi colocado debaixo dos pés de Jesus para um propósito. Para quê? Designou como cabeça de todas as coisas para quem? Para a igreja, para o seu corpo, que é a plenitude daquele que enche todas as coisas em todas e qualquer circunstância. Gente, o que mais eu tenho olhado hoje nas pessoas, o que mais eu me deparo às vezes até no gabinete dentro da igreja, e no trabalho, em tantos lugares que eu rodo, é que eu vejo que as pessoas estão vazias de vida. As pessoas não estão experimentando plenitude de vida. As pessoas não conseguem viver tudo aquilo que elas querem viver. É quase como se nós, de alguma maneira, estivéssemos mais sobrevivendo do que vivendo, mais aguentando as pancadas do que seguindo em frente. Essa é a sensação que eu tenho o tempo inteiro. E o apóstolo Paulo estava falando que tudo que Jesus fez, tudo que Jesus conquistou na cruz, tudo que ele ganhou, não foi para ele necessariamente, foi para a sua igreja. E ele está dizendo que a igreja é a plenitude. É na igreja, é no corpo de Cristo que está a plenitude. É na igreja, é no corpo de Cristo que está a vida cheia, que está a vida completa. A vida que a gente procura, que a gente às vezes perde vivendo por aí, que a gente desperdiça. A vida que escapa pelos nossos dedos, a cada oportunidade que a gente perde, que a gente deixa passar. Essa vida, isso que nos enche, que nos torna de fato felizes, completos, cheios de vida, isso está na igreja. E quando a gente entende que é buscando isso, é vivendo essa comunhão, que a gente fica cheio de vida, cheio de plenitude, cheio de Jesus, a gente ganha isso, não é para a gente simplesmente. A gente ganha isso é para compartilhar vida também por onde a gente anda. Mas o engraçado é que por alguma razão, a gente também está com os olhos vendados como os irmãos de Éfeso. A gente também não está reconhecendo de alguma maneira essas gloriosas riquezas, essa plenitude, essa vida que enche a nossa vida. Porque o que a gente tem feito? A gente tem se agarrado a um pouquinho de vida que às vezes a gente encontra e a gente egoístamente pega isso para a gente e a gente se agarra a isso. E é por isso que muitas das vezes a gente prefere ficar em casa do que estar na igreja. Porque quando a gente chega aqui, de alguma maneira a gente tem que se doar também. De alguma maneira a gente tem que dar e receber, não é só nosso. É por isso que a gente prefere, que hoje a gente tem vivido, a gente prefere viver em isolamento. E não é uma característica minha e tua. A humanidade vive hoje o período de maior individualismo, de maior individualidade da sua história. O ser humano nunca foi tão individualista como é hoje. O ser humano nunca foi tão egoísta e nunca olhou tanto para si como ele tem olhado hoje. E quando ele traz isso para a igreja é uma desgraça, é uma morte. Quando ele traz isso para o relacionamento com Deus é uma desgraça, é uma morte. E se você fala de riqueza, se você fala de bênção, qualquer um fala, eu quero. E o cara olha para Deus e fala, Deus, eu quero as suas bênçãos, Deus. Eu quero a sua riqueza, mas Deus, é o seguinte, sou eu e tu, tá? Eu e o Senhor aqui, ó, é a gente aqui, ó. Não tem mais ninguém, não quero saber. Eu contigo aqui, resolve a minha vida. É assim que todo mundo quer fazer, é assim que todo mundo quer dizer, quer fazer, quer viver. E o que Paulo está dizendo, olha, a plenitude, a vida, a bênção, as riquezas estão na igreja. Por que Deus quis fazer assim? Não sei. Talvez Ele estivesse olhando já para o nosso tempo e sabendo o estado que a gente viveria, quanto a gente seria autodestrutivo.
Mas se a gente quer experimentar mais de Deus, se a gente quer experimentar a vida abundante que Jesus prometeu, eu tenho que te dizer que isso está dentro da igreja. Você não vai viver isso dentro de casa, você não vai viver isso numa igreja pelo celular, você não vai viver isso numa igreja pelo rádio, você não vai viver isso lendo sozinho o livro em casa. Eu conheço tanta gente que vive ouvindo sermões, mas tão vazia. Sabe, a pessoa passa a semana inteira ouvindo sermão. O cara deve ter ouvido tem gente que ouviu 10 sermões numa semana. E você olha para o cara está vazio. Às vezes o cara até conhece, decorou tudo que foi dito, mas ele está vazio. Sabe, é igual um obeso espiritual. Sabe, ele não exercita a sua fé. E você só começa a exercitar a sua fé aqui na igreja, vivendo em comunhão. É aqui que Deus faz você crescer, é aqui que Deus te desenvolve, é aqui que Deus te dá músculo espiritual, é aqui que Deus faz você se desenvolver como cristão, é aqui que Deus desenvolve a identidade e o caráter de Cristo na tua vida. Não é sozinho, isso é coisa do nosso tempo, não é coisa de Deus. O individualismo não pertence a Deus, não pertence a Jesus, não pertence às Escrituras Sagradas. E se você quiser tentar por você mesmo, você vai se dar mal, porque as Escrituras mostram que está tudo em outro lugar. E quando você estiver cheio de vida, de fato, você vai entender que você tem que compartilhar a vida. Quando você olha para Jesus, você vê que Jesus era pleno, Jesus era cheio de vida, seja numa festa de casamento, seja num jantar, seja curando pessoas na rua. Jesus nunca negou vida, Jesus nunca se negou às pessoas. Jesus transbordava a vida, transbordava a plenitude. Era assim que Jesus vivia, era assim que Jesus era. E é assim que nós somos chamados para ser também. Plenos, cheios de vida, compartilhando vida. E a gente só vai viver assim, a gente só vai experimentar isso a partir da igreja, a partir do corpo de Cristo, de dentro do corpo de Cristo. Porque é ali que está a plenitude daquele que enche todas as coisas, daquele que dá sentido, significado, propósito, vida, esperança, com as suas gloriosas riquezas, da sua gloriosa herança que está no povo de Deus, na sua igreja, no corpo de Cristo. Amém. Que Deus abençoe, que essa igreja completa 2 anos, ela prossiga firme, com esse propósito de viver em união e comunhão. Não deixem, irmãos, as coisas pequenas destruírem a sua comunhão. Não deixem as pequenas diferenças destruírem a sua comunhão, destruírem a sua vida comunitária. Não deixe isso de lado por causa de besteira, por causa de coisas pequenas. Tal qual no Velho Testamento, tal qual no Novo Testamento. É na igreja, é na união, é na comunhão. É ali o lugar onde Deus ordena a sua bênção. É ali que Deus libera as suas riquezas, as riquezas da sua gloriosa herança. Não deixe nada destruir você, não deixe o pensamento desse tempo, as ideologias desse tempo, as ideias desse tempo, as filosofias desse tempo roubarem essa coisa preciosa que Deus tem para cada um de nós, a vida em comunhão com o seu povo, Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Deus maravilhoso Pai, obrigado mais uma vez pela Tua palavra, obrigado mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E eu te agradeço, ó Deus, pela vida dessa igreja, Senhor. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito aqui. Te agradeço, ó Pai, porque a cada dia que venho aqui eu vejo que o Senhor tem trabalhado nessa igreja, que o Senhor tem cuidado dessa igreja, ó Pai, e que eles sejam, ó Pai, um lugar de comunhão, um lugar de adoração, que eles sejam uma agência do seu reino aqui na terra, ó Pai, que eles sejam, ó Pai, expressão do seu corpo, ó Pai, que aqui, ó Pai, as pessoas encontrem plenitude, encontrem vida, encontrem graça, amor, misericórdia, perdão, salvação, ó Pai, que aqui encontrem Jesus, ó Pai, no rosto, no olhar, ó Pai, na respiração, ó Pai, de cada pessoa, de cada membro dessa igreja, de cada pessoa que está aqui, ó Pai. Dá a nós, ó Pai, no dia de hoje a consciência, ó Pai, de que precisamos viver em comunhão, de que precisamos viver
no corpo de Cristo, ó Pai, de que precisamos nos desenvolver, ó Pai, como cristãos, ó Pai, dentro da Tua igreja, em comunhão com os outros irmãos, em adoração, em louvor, e honra e glória ao Teu santo nome, ó Pai, e que o Senhor nos encha de vida, de plenitude, e derrame sobre nós, ó Pai, as Suas ricas bênçãos, derrame sobre nós a Sua vida, ó Pai, derrame sobre nós, ó Pai, as gloriosas riquezas da Sua herança, que estão em Seu povo santo, a Sua igreja, o corpo de Cristo. Em nome de Jesus eu oro, Pai. Também te agradeço pela vida do pastor Rodrigo. Dê forças a ele, ó Pai. Abençoe-o grandemente. Dê a ele paciência, dê a ele coragem, Pai, para enfrentar os desafios, ó Pai. Dê a ele, ó Pai, uma porção dobrada do seu espírito, ó Pai, para compreender os seus propósitos, a sua vontade, as direções que ele precisa tomar, ó Pai, na sua caminhada, na sua vida, ó Pai. E que ele permaneça sempre, ó Deus, fiel a Ti, buscando o Senhor, buscando fazer a Tua vontade, se dedicando a Ti, se dedicando à Sua igreja, se dedicando às Suas ovelhas, ó Pai, para a honra e glória do Seu nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo oramos, ó Deus. Amém. Amém.